Pronto, já está a gravar, Joana. Começas tu. Ok, bom dia. Bom dia. Eu sou a Joana, este é o meu colega Alexandre. Nós vamos aqui no âmbito do projeto da Escola Embaixadora Europeia fazer-lhe algumas perguntas no âmbito deste tema, que é o que a Europa faz por mim. O Alexandre pode começar já a fazer algumas perguntas. Pronto, professor Mário Guedes, desde já deixe-me agradecer a sua disponibilidade por aqui estar. Não é muito bom acordarmos todos os dias aos sábados tão cedo. Mesmo com o regime de teletrabalho, às vezes ao fim de semana sabe bem dormir melhor. Professor Mário Guedes, na sua opinião, de que modo acha que a Europa constitui uma mais-valia para os europeus em geral? Antes de mais, quero agradecer também o convite. Bom dia a todos e parabéns pela vossa iniciativa. Acho que é importante cada vez mais serem os jovens a pensar na Europa, uma vez que vocês ainda têm muitos anos pela frente para usufruir da Europa e têm que tomar conta da Europa para que ela se mantenha ao serviço de todos. Agora, relativamente à pergunta, queres repeti-la? De que modo é que eu vejo... De que modo é que acha que a Europa é uma mais-valia para os europeus em geral? Mas quando falas da Europa, quando vocês falam da Europa, falam da União Europeia, é isso? Sim. Ok, eu acho que é importantíssimo, embora nos últimos tempos, e sobretudo desde março com o Covid e com o confinamento, assistimos a um fenómeno um pouco estranho, que foi os países voltarem-se um bocadinho para eles próprios e perderem um pouco deste espírito de solidariedade, e vimos isso em vários momentos, em várias situações. Não deixa de ser uma pena, porque ao longo destes 70 anos, penso que vocês saibam que se comemoram hoje os 70 anos da Declaração de Truman, foi considerado o pai da atual União Europeia, foi o primeiro presidente do grupo de países que fundou aquilo que se viria a designar como União Europeia. Mas acho que é importantíssimo nós percebermos que, se não tivéssemos conseguido entrar neste grupo de países, teria sido muito difícil chegarmos onde chegamos e onde estamos atualmente. E não falo apenas da questão financeira, que é muito boa, mas também toda a liberdade que nós passamos a ter em termos de circulação de pessoas e de bens, e em termos culturais e artísticos. Portanto, acho que foi fundamental esta união que houve entre grande parte dos países da Europa, e é uma pena que não se mantenha assim, ou que de vez em quando vão surgindo alguns países que pensem que estão a ser prejudicados e que fechem as suas fronteiras, ou que tomem atitudes um pouco individualistas no meio deste grupo tão grande que são os países da União Europeia. Não sei se respondi exatamente à pergunta, Respondeu. mas é uma pergunta assim também um bocadinho difícil. Joana, Então, como sabe, Lagos é uma cidade dotada de imensa multiculturalidade. Qual considera ser a maior vantagem para a cidade, dado estar inserida na Europa? Estar inserida na Europa. Eu cheguei a Lagos há cerca de 25 anos, mas Lagos, dentro das cidades do Algarve, sempre foi mais ou menos conhecida desde há muitos séculos atrás, mesmo inclusivamente por europeus e pessoas de fora da Europa. Vantagem com a União Europeia, eu penso que passa um pouco sempre pela questão da divulgação daquilo que aqui se faz, porque a partir do momento em que nós temos possibilidade de ter um mercado mais amplo, um público mais vasto, nós podemos chegar mais longe a tudo aquilo que são as nossas produções. E quando eu falo em produções, falo todos os jovens talentos que nós vamos tendo aqui na cidade, em termos musicais, em termos culturais, em termos políticos, em termos artísticos. E a Europa abriu um pouco as portas também aqui à cidade de Lagos, não só porque
permitiu que viesse muito mais gente. Por acaso, há alturas que até dispensávamos que viesse tanta gente para cá. Mas, por outro lado, acho que permitiu também enriquecer, porque é deste contacto entre culturas. Infelizmente hoje não temos tido isso, mas por esta altura era impressionante já o número de nacionalidades que nós encontrávamos na rua, na avenida, na Marginal, no centro da cidade. Se fôssemos um sábado de manhã fazer o nosso chamado passeio higiênico ou ir ao mercado do agricultor. Portanto, esta multiplicidade de culturas, que é daí também que vem muita riqueza para todos nós. Ok. Acha que. Já respondeu mais ou menos esta pergunta. Acha que a nossa cidade aproveita as mais-valias de estar inserida no meio europeu? E se não, explique-nos como isso poderia ser conseguido. Olha, eu não sou político, não faço parte de nenhuma organização política, nem tenho nenhum cargo político. Portanto, em termos políticos, eu não sei. Penso que o poder local faça por usufruir de algumas das mais-valias em termos políticos e financeiro que a Europa pode ter aqui para o nosso Conselho. Agora, em termos das áreas que diretamente me dizem respeito, nomeadamente a educação, eu penso que nós temos sabido aproveitar um pouco estas oportunidades que nos são dadas, sobretudo através destes intercâmbios que temos tido entre diferentes escolas aqui do Conselho e outras escolas de diferentes países europeus, e também tem havido inúmeros eventos que implicam a intervenção de organizações europeias que vão tendo lugar aqui na nossa cidade. Portanto, eu acho que vamos tentando fazer um pouco aquilo que está ao nosso alcance para trazer a Europa aqui para a cidade e também levar um pouco de Lagos para o resto da Europa. Eu acho que tem havido alguma. Agora, se é o ideal, eu não sei propriamente quantificar aquilo que seria o ideal, ou se é muito bom ou se não é muito bom, se é muito, se é pouco. Eu acho que se vai fazendo, mas isto também depende das pessoas que tentam promover precisamente este intercâmbio entre a cidade e o resto da Europa, ou procuram trazer determinados eventos europeus aqui para a cidade. Portanto, penso que se vai fazendo alguma coisa. Agora, também não posso especificar se será o máximo ou está a ser aquilo que deveria ser ou se poderia ser mais ainda. Joana, Como sabe, hoje em dia os jovens têm muito mais oportunidades do que tinham há uns anos atrás. Por isso gostávamos que nos dissesse uma forma dos jovens, no geral, contribuírem e tirarem o maior partido de estarem inseridos na União Europeia. Olha, para os jovens tirarem o maior partido daquilo que está na União Europeia, acho que em primeiro lugar o importante é ter informação, saberem o que é a União Europeia, saberem quais são as possibilidades que vocês, perdão, que qualquer jovem pode ter dentro da União Europeia. Portanto, a partir daí, acho que é meio caminho andado, e como vocês sabem, a informação é meio caminho para alcançar qualquer coisa. Em termos de oportunidades, olha, posso dar o exemplo de uma colega vossa que fez alguns Erasmus de escola no agrupamento Gilianos e que, entretanto, resolveu ir estudar para a República Checa porque já conhecia a dinâmica destes intercâmbios, informou-se e achou que seria uma mais-valia, arriscou, sem medos, de ir para um país não sei, mas para aí 2.500 km de distância aqui, ou 3.000 km de distância de Lagos, completamente sozinha, e resolveu arriscar e ir. Portanto, eu acho que vocês têm muitas oportunidades em termos europeus, é tudo uma questão de procurarem informação e tentar ver qual é que será o melhor caminho para vocês. o professor Mário Guedes considera que a inserção dos seus alunos no meio europeu contribui
para o seu crescimento e melhor formação a nível pessoal e intelectual. Dos alunos, referes Dos tu? alunos, sim. É que este seu português é muito, é sempre assim uma rasteira este seu. É assim, eu quando comecei com os projetos europeus, até foi no vosso agrupamento, no agrupamento de Júlio Dantas, também conhecia muito pouco e fui, digamos que, iniciado nestas atividades. Primeiro não havia muito esta questão de andar com os alunos para trás e para diante, era mais geralmente estes intercâmbios de professores. Mas rapidamente nós percebemos que a grande mais-valia seria precisamente para os alunos, porque nós, enquanto adultos, até vamos tendo alguma oportunidade de fazer umas viagens e conhecer outros países e enriquecermos. O mesmo não se passa muitas vezes aqui no contexto não falo apenas da questão económica, mas também da questão cultural. E então, a partir de certa altura, decidimos integrar alunos e precisamente porque era importante eles terem uma perspectiva um pouco diferente daquilo que era a Europa e conhecerem realidades que nada tinham a ver com a deles. E a partir do momento que nós, para além das viagens, ainda decidimos fazer este intercâmbio de famílias, ou seja, os vossos colegas ficam alojados em casas de famílias, isto ainda foi um salto maior. Porquê? Porque não era só o visitar o país, era também ficar com uma família estrangeira e viver durante uma semana o dia a dia de um jovem espanhol, francês, italiano, checo, lituano, sei lá, uma série de nacionalidades e logicamente isto enriquece bastante em termos culturais, porque uma coisa é eu estar aqui com a minha família diariamente, com as minhas refeições, que já conheço desde sempre. Outra coisa é, por exemplo, imaginar, deixa-me ver assim um país dos mais, por exemplo, ir para a Turquia e ficar uma semana na casa de uma família turca. Que em termos religiosos não tem nada a ver connosco, em termos culturais também tem muito pouco a ver connosco, e durante uma semana conhecer e trocar experiências e adaptar-se àquela família. Portanto, todo o conhecimento é aquilo que nós muitas vezes chamamos as aprendizagens informais. Portanto, não é a aprendizagem de escola, é a aprendizagem da vivência diária com determinado contexto, com determinada família. As riquezas que são adquiridas durante esses dias são incontáveis. Porquê? Porque são aspectos para os quais muitas vezes vocês não estão minimamente a pensar que alguma vez vão conseguir aprender aquilo ou conhecer aquilo e são experiências riquíssimas e eu acho que mesmo que cada aluno só tenha a oportunidade de fazer isso uma vez, acho que são coisas que nunca mais, são experiências das quais nunca mais se vão esquecer. Acho que são muitas mais as vantagens do que as desvantagens, sim. Professor Mário Guedes, eu vejo que aí atrás tem o cartaz do projeto eTwinning. Gostaria de nos explicar, assim, brevemente, em que é que consiste esse projeto? Por acaso está aqui porque isto agora com a questão dos fundos nestas sessões online, nós temos conhecido as casas de quase todas as pessoas e vocês não sei se têm feito algumas sessões com as pessoas, devem ter feito, Sim. e já viram diferentes divisões das casas. Eu também às vezes, por acaso eu estou aqui no meu desktop, mas muitas vezes ando com o telemóvel a circular pela casa quando estou nas sessões. E então desta vez, como tive ontem precisamente um webinar sobre o e-twinning, e tinha aqui o cartaz que, se repararem, tem, não sei muito bem, mas em cima tem alguns dos elementos característicos aqui da nossa região, Sim. do Algarve, nomeadamente a chaminé. E porquê? Porque o e-twinning também está ligado aos projetos europeus. Vocês têm alguns professores que estão registados nesta plataforma que, no fundo, serve para desenvolver projetos com diferentes países europeus também. A única diferença relativamente
por exemplo, aos Erasmus, é que aqui não há intercâmbio de alunos na perspectiva física, ou seja, não há viagens entre países. É tudo feito nesta plataforma e é tudo feito online. O único contacto que nós podemos ter mais próximo com os alunos é fazer estas videoconferências que temos, em que podemos trocar algumas ideias, algumas pistas, fazer apresentações com os colegas que estão, por exemplo, no Azerbaijão, que estão na Moldávia, que estão em Itália, que estão na Tunísia, porque o eTwinning é um projeto que neste momento já conta com 44, ou que está em 44 países, portanto já passou as fronteiras da Europa, já chega a alguns países asiáticos e do Norte de África, e o objetivo é precisamente esse, é estreitar os laços entre os diferentes países, não apenas da Europa, começou apenas por ser entre países europeus, mas já passa para além dos países da Europa. E um dos principais objetivos é a utilização das tecnologias, portanto, é desenvolver projetos com recurso às tecnologias, às mil e uma aplicações que nós temos ao nosso dispor hoje em dia, sempre integrado no nosso contexto da disciplina. Portanto, a ideia não é ter assim como vocês têm o clube dos jovens do Parlamento Europeu, que a ideia não é ter o clube do eTwinning, a ideia é nós olharmos para a disciplina de português, ou de inglês, ou de francês, filosofia, matemática, biologia, o que quer que seja, e ver como é que eu, em vez de trabalhar a matéria A sempre do mesmo modo, consigo pensar num projeto que seria interessante desenvolver. Portanto, eu agora tenho o conteúdo X. Epá, para eu não fazer do mesmo modo, olha, deixa-me cá ver como é que eu posso desenvolver isto de uma forma mais aplicativa para os alunos. E então, dentro da plataforma eTwinning, tenho a possibilidade de contactar um colega francês, ou italiano, ou inglês, ou alemão, ou norueguês, portanto, dentro destes 44 países, e propor desenvolvermos determinado conteúdo, determinada matéria, com a minha turma em Portugal e eles com os alunos deles nos respectivos países. Portanto, e definimos um conjunto de atividades e depois a ideia é ver como é que cada país desenvolve aquele conteúdo com os seus alunos, com as suas turmas e depois trocar ideias, partilhar materiais, partilhar apresentações, etc. Portanto, e aqui o eTwinning tem uma grande mais-valia, é que nós podemos fazer projetos com a duração que quisermos, como não há dinheiro envolvido, temos uma grande liberdade de escolha de parceiros, podemos ter um projeto com 20 países diferentes, podemos ter um projeto só com 2 países, portanto, e é uma experiência bastante também interessante para os alunos e para os professores, porque alarga bastante a nossa rede de contactos e vocês conhecem colegas estava a dizer, de 44 países. Portanto, estão a ver a dimensão em termos de espaço, o que é que significa. Bom, por fim, nós queremos fazer a pergunta que é o mote de toda esta entrevista, todo o dia de hoje, que é: o que é que a Europa faz por si? A Europa tem feito muito por mim. Tem-me permitido receber formação em diferentes contextos, tem-me permitido conhecer pessoas também que eu nunca alguma vez pensei vir a conhecer, e também em termos culturais, políticos, etc. Portanto, a Europa eu acho que tem tido um grande contributo. Desculpem, a Europa tem tido um grande contributo na minha formação enquanto ser humano e sobretudo, enquanto professor, tem-me permitido ser aquilo que eu sou e sobretudo, permitir-me, penso eu, levar determinada energia, determinada dinâmica para as minhas aulas e para a minha escola, e entusiasmo, que acho que foi o resultado precisamente de estar, ou de ser um elemento da Europa como a conhecemos agora. Portanto, uma Europa livre, uma Europa que nos dá oportunidades, volto a dizer, no meio de toda esta confusão que estamos a viver,
com diferentes países europeus a individualizarem-se um pouco. Eu acho que continuo a acreditar, logicamente, no projeto europeu e acho que é fundamental que todos nós façamos um esforço para nos envolvermos mais nas diferentes potencialidades que nos são oferecidas pela Europa e tentar trazê-las para a nossa atividade, em particular para o nosso contexto, para a nossa sociedade. Professor Mário Guedes, mais uma vez obrigado por aqui estar. Uh, e tudo bom no projeto do eTwinning. E espero que para o ano voltemos a estar aqui com outro mote a celebrar o Dia da Europa. Ok, também quero agradecer aqui o convite, acho que é uma excelente iniciativa que vocês estão a desenvolver e espero que não se esqueçam que a Europa é o futuro, portanto, independentemente daquilo que vocês possam ouvir diariamente, acho que devem continuar a acreditar na Europa e a tentar usufruir das diferentes potencialidades que podem ser oferecidas pela Europa e pelo projeto europeu.